Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje continuaremos o estudo do livro do Apocalipse e vamos fazer uma breve análise, uma síntese de uma parte do capítulo 21 que fala do novo céu e de uma nova terra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Verdadeiramente és digno de toda honra, louvor e adoração. Vimos a Ti com o coração imensamente agradecido por mais esta oportunidade e privilégio que o Senhor nos concede e podermos compartilhar a Tua palavra com os nossos amigos, os nossos irmãos e todas as pessoas que porventura acessarem este canal. Te pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos. No vídeo anterior, nós abordamos a questão do capítulo 20, que fala quando Deus vai pôr ponto final na história do pecado, erradicando o pecado de forma definitiva. E nós vimos quão dramático vai ser e quão tremendo vai ser a maneira correta e precisa das quais Deus vai pôr ponto final na história do pecado, de forma absolutamente segura por toda a eternidade. Dito isso, nós vamos abrir a palavra de Deus, porém vamos comentar aqui brevemente que nós fazemos em algumas partes este estudo, capítulo 21, porque existe muita informação. E hoje nós vamos analisar a primeira parte, que fala do encontro dos salvos juntamente com Deus, e ambos vão estar presentes. Deus vai estar presente fisicamente, juntamente conosco, os salvos. Então vamos ver na Bíblia, a palavra de Deus, como realmente está revelado essa questão do novo céu e da nova terra. Antes, porém, vamos ler um texto que está no livro de 2 Pedro, capítulo 3, e o verso 13, que diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Interessante. Nós, segundo a promessa de Deus, aguardamos um novo céu e uma nova terra, em que habita a justiça. Portanto, a promessa feita por Deus é de que aguardamos, vamos dizer assim, aguardamos ansiosamente o novo céu e uma nova terra, porque estamos muito cansados desta velha terra. Estamos desejosos que realmente, muito em breve, teremos esse encontro do céu com a terra, e que vai ser de forma definitiva aqui neste mundo, transformado a um lugar de moradia do próprio Deus, e um lugar de moradia de forma definitiva de Deus com todos os salvos de todas as eras. E o texto também disse que a última frase disse assim: em que habita a justiça. Estamos cansados de injustiça de toda espécie. Agora é nos dado a promessa de que o novo céu e a nova terra é o lugar onde habita a justiça. Ok, amigos? Muito bem, agora vamos para o livro de Apocalipse. Lá no capítulo 21, nós vamos começar lendo primeiro a partir dos versos 9 até o verso 11, que diz assim: e veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas. Falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Portanto, o texto está nos dizendo que um dos 7 anjos, que tem as 7 pragas, as 7 taças das 7 pragas, convida a João a mostrar a esposa do Cordeiro, a mulher do Cordeiro. Ou seja, nós vamos ver que vai falar da Nova Jerusalém. Portanto, essa esposa não está falando da igreja. Nós vamos ver que está falando da Nova Jerusalém. E no verso 10 diz assim: levou-me em
espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. O anjo mostrou, levou a João a um lugar onde tinha visão total e absoluta e mostrou de forma no futuro a Santa Jerusalém, a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Portanto, é uma cidade inteira, cujo nome é Nova Jerusalém, porque neste mundo existe uma cidade que é Jerusalém, que é capital de Israel. Mas esta Jerusalém aqui, ela não vai existir mais nesse tempo. Então, a Nova Jerusalém, que é o lugar de habitação de Deus, uma cidade inteirinha. Nós vamos ver nos próximos vídeos a descrição dessa cidade. A cidade inteirinha vai descer do céu para a terra. Isto mesmo, não é simbólico não, é literal. Uma cidade inteirinha vai descer para a terra. E agora o verso 11 diz assim: e tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a um jaspe, é uma pedra de jaspe cristalina, como cristal resplandecente. Então João tem um vislumbre da Nova Jerusalém que desce do céu. Então deu para nós termos aqui uma ideia, ou vamos dizer assim, uma pálida ideia de como será a Nova Jerusalém. Agora o verso 1, capítulo 21, verso 1, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. João novamente menciona: vi um novo céu e uma nova terra. Portanto, nós vemos aqui uma unidade, ou seja, o novo céu e a nova terra juntos. E nós vimos no vídeo anterior também que a terra agora, aqui nesse momento, ela já foi purificada com o fogo. Então o fogo que exterminou pecado e pecador, esse mesmo fogo purificou a terra e se tornou um lugar extremamente purificado e limpo, puro de qualquer coisa que cometa pecado. Então é muito maravilhoso saber que a terra em que nós vamos habitar vai ser um lugar seguro, livre e isento de qualquer traço de pecado. Muito bem. E o texto também disse que o primeiro céu e a primeira terra que hoje existe, quando Nova Jerusalém, o lugar de habitação de Deus, descer para a terra, esta velha terra, será coisa do passado. E disse que o mar já não existe. Evidentemente que quando fala que o mar não existe, o mar como hoje existe está alterado. Quando houve o dilúvio aqui na terra, a terra ficou completamente desestruturada, porque causou muita irregularidade no terreno que Deus havia criado inicialmente. Era tudo assim, como que em planície, com pequenas elevações, como vai ser o novo céu e a nova terra. Evidentemente que como o dilúvio, existe este mar profundo, existe montanhas altamente elevadas, então existe uma irregularidade. Agora o mar que existirá no novo céu e na nova terra, evidentemente não será desta forma como hoje existe. O verso 2 diz assim, ó: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Novamente ele menciona aquilo que nós vemos lá no texto anterior. João contempla a nova Jerusalém descendo do céu como uma esposa, como uma adornada, preparada. Quando ocorre um casamento em que a noiva tem um encontro com o noivo e existe toda aquela expectativa, existe todo aquele interesse, aquela vontade de apreciar. Então existe este paralelo, essa comparação. Continuando aqui no texto, no verso 3 diz assim, ó: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Este é o texto
mais esclarecedor de que está nos dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Poderíamos dizer assim: eis o lugar de morada de Deus com os homens. O texto também diz que Deus mesmo estará com eles. Vamos dizer assim, estará conosco. E os homens estarão com o próprio Deus. Ou seja, vai ser Deus vai estar fisicamente presente junto com os homens, coisa que hoje é impossível de ocorrer, porque quando Jesus voltar, vai haver um processo de transformação e as pessoas ficarão isentas de pecados, porque os seus pecados foram perdoados, foram abandonados e foram eliminados dos livros do céu. Agora, estas pessoas salvas, elas podem estar presente fisicamente diante de Deus. E é isto que o texto realmente está nos dizendo da presença gloriosa do nosso Deus com os salvos. Muito bem, então a ênfase, essa questão de Deus, do próprio Deus, está junto conosco com os salvos. Muitas vezes nós falamos muito de morar no céu, realmente nós vamos morar no céu, um lugar. Agora, o que é mais extraordinário não é o céu, mas é a presença física de Deus, o Pai, de Jesus Cristo, o Filho, a presença do Espírito Santo, então a presença das hostes angelicais, de todos os tipos de anjos que estão no céu. Então será isto que será de mais extraordinário e maravilhoso. Muito bem, o verso 4 diz assim, ó: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o texto também está nos dizendo que Deus vai limpar dos olhos toda lágrima. Evidentemente que Deus não vai utilizar um lenço para enxugar as lágrimas, mas será o peso de glória que existirá no céu e também a forma correta e precisa nas quais vamos ter acesso aos livros do céu e vamos obter informações satisfatórias de como Deus resolveu a questão do pecado. O verso 5 diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Agora menciona também essa questão, o que estava sentado no trono. De acordo com os textos anteriores, é palavra do próprio Deus, porque lá no capítulo 4, verso 2, nós vimos que Deus, o Pai, estava sentado no trono e também nós vimos que o Filho, mas o texto está nos dizendo que o próprio Deus está dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Então Deus vai criar tudo isto que existe neste mundo atual, vai ser desfeito, vai ser destruído e Deus vai criar novas todas as coisas. Veja que extraordinário, amigo e irmão, que vai ser o lugar de habitação dos salvos. E disse mais ainda, que estava sentado no trono: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então são palavras dignas de confiança, de crédito. E o verso 6 diz assim: disse-me ainda, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim. E a quem quiser e que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Disse mais ainda: está cumprido. Ou seja, o que Deus prometeu, ele cumpriu. E Deus se identifica como o Alfa e o Ômega. Ou seja, um ser eterno que sempre existiu, está dizendo que ele é tanto o começo como o fim de todas as coisas. Portanto, esse é um ser eterno que está nos dizendo e faz um convite, ó: a quem quer que tiver sede, de graça vai ser dado da fonte da água da vida. Portanto, amigo, se você tem sede das coisas de Deus, se você gosta, aprecia, toma tempo com as coisas de Deus, é para você, meu amigo e irmão, é para nós. Então é para você que tem sede das coisas de Deus. E o verso 7 diz assim, ó:
quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Você, meu amigo, que um dia aceitou Jesus, tem dificuldades na sua vida, que vence, que supera as adversidades da vida, porque se tornar um cristão não é garantia de que não vai ter problema. Mas se você é um lutador, se você é um batalhador, que você insiste, você tem fé que realmente tudo isto que está escrito é verdadeiro. Por isso o texto diz, ó, quem vencer, quem persistir, quem continuar, quem permanecer, vai ser um vitorioso e vai herdar todas estas coisas que poderemos dizer que é imperdível. Nós não podemos perder este prêmio grandioso, tremendo, extraordinário, que está reservado, amigo, irmão, para você, para mim. Isso não é promessa de homem, nem promessa de político, de ser falho, é promessa do próprio Deus. E ele ainda afirma, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E nós concluímos com o verso 8, que diz assim, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, ou aos adúlteros, os fornicários, os homicidas, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amigos, vemos aqui um paradoxo, um contraste. Se por um lado vai existir um grupo de pessoas, de salvos, que foi vitorioso, que venceu a mentira, que venceu a timidez, que venceu a incredulidade, que resistiu ao homicídio, que não foi idólatra, que não foi mentiroso. Se você foi vitorioso nisso, você vai fazer parte de um grupo. Mas se você foi um derrotado, amigo, irmão, se fomos derrotados em todas essas coisas, não faremos parte desse grupo de pessoas. Oxalá, amigo, irmão, você e eu façamos parte deste grupo dos vencedores, ok? Estamos vivendo um momento difícil da história do mundo, mas precisamos ser vitoriosos, porque nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que nos protege, que nos dá comida e, acima de tudo, temos um Deus que nos salva. Ficamos com essas promessas e com este vislumbre deste livro tão extraordinário, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu amigo, meu irmão. Este é o nosso grande desejo. Amém.